iniciando a nossa aula número 255 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo a doutrina espírita. Esse curso, como eu disse, ele tem sido modificado em seu título à medida que as aulas evoluem para uma coisa mais genérica e abrangente, que é o Espiritismo ou Espiritismo aplicado. O Espiritismo aplicado tendo em vista as suas diversas interseções e cruzamentos com as mais diversas áreas de conhecimento e do saber, e das ciências, da filosofia e tudo mais. Esse bloco que nós estamos estudando, ele trata do processo da física do pensamento, a transmissão do pensamento, que nós chamamos psicofísica. Psico de psique, espírito, que é intelecto, é um ser, psique é uma força mental, e físico, de expressão física, quer dizer, toca aos próprios sentidos dos homens, quanto também dos espíritos desencarnados. Na aula anterior, nós tivemos o ensejo de trazer aqui uma narrativa do Sr. Émile Deschamps, que falou sobre como ele captava o pensamento de uma jovem que ele tinha conhecido durante uma viagem de férias, em que a jovem escrevia no papel palavras e ele mentalizava e reproduzia literalmente todas as palavras na mesma sequência e na mesma ordem. Esse caráter de transmissão de pensamento foi estudado por Allan Kardec sob o título de Telegrafia do Pensamento. E como consta no livro A Gênese e também no livro dos Espíritos, as quais perguntas do livro dos Espíritos, na aula anterior, a 254, nós tivemos o ensejo de transmitir para vocês. Bem, hoje nós vamos estudar os pensamentos coletivos. Esses pensamentos coletivos, com uma reunião de pessoas, numa prece, no templo religioso, num lugar comum, na casa, quando eles coletivamente se juntam em torno de um objetivo comum, o que pode acontecer? Isso é importante porque o tema básico da nossa aula é bênção e maldição. E dentro da bênção e maldição sempre tem uma radiação mental que verbaliza a bênção ou verbaliza a maldição ou minimamente pensa na bênção, pensa na maldição. Então, o ato da maldição ou da bênção da maldição, ele é precedido por um processo de energia psíquica, energia mental. Daí o nosso estudo. Mas no dia de hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar os pensamentos coletivos focados no mesmo objeto ou no mesmo objetivo. Vejamos o que o professor Kardec diz. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamentos comuns, unidade de intenções, de vontades, de desejos e de aspirações. É um objetivo comum. Primeiro, o pensamento é atributo característico do ser espiritual, ou do espírito. Ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito nada seria. Então, Allan Kardec, ao primeiramente estudar essas manifestações espíritas, através inicialmente das mesas girantes, table tournante em francês, e outros eventos, cestas que se movimentavam e levitavam com o lápis preso nas suas pontas e giravam fazendo uma escrita. E mais tarde, então, através de médios que psicografavam, em que o braço do médio era apenas um apêndice, como era a mesa, como era as cestas girantes, já que havia aqui uma espécie de anestesia troncular, inibindo qualquer impulso cortical para o cérebro. Nesse processo, o braço se comportaria como um apêndice, isso no caso da mediunidade automática ou mecânica, que o médium escreve sem saber o que está fazendo, automaticamente, essa característica realmente distingue o espírito da matéria, porque ele verificou que havia uma inteligência nesses eventos que ele estudava. Ele chamou isso inicialmente de princípio inteligente.
ele tinha um princípio material, que é a matéria e energia que nós conhecemos. Na época dele, só matéria. Depois de Einstein, a relação matéria-energia ficou numa polaridade, então hoje quem fala em matéria fala em energia, quem fala em energia fala em matéria. Então, ele concebeu a matéria, que era o princípio material, e conseguia o princípio inteligente, que seria o princípio espiritual. Depois, então, que ele deu esse nome de princípio inteligente ao espírito. Bom, a vontade é diferente do pensamento, porque o espírito emite o pensamento. Mas esse pensamento também tem uma vontade. O que é a vontade? A vontade não é um atributo especial do espírito. Nada especial. É um pensamento que, por sua concentração, alcança um grau de energia e esse pensamento, pela concentração, pela atenção, pela força mental, ele se traduz em vontade. Portanto, é pela vontade que os espíritos atuam no corpo físico, nós aqui, através das nossas ações motoras e nossa inteligência, nossa comunicação verbal, escrita, enfim, a nosso relacionamento social ou interpessoal, e pela vontade também é que vai, pelo pensamento, é que essa vontade será mais energizada. Portanto, eu fiz um pequeno gráfico aqui, mostrando que vocês precisam entender que a vontade é a função do pensamento. A vontade é a função do pensamento. Força de vontade é pensamento concentrado e energizado. Um atleta que está correndo uma maratona e que começa a apresentar fadiga, se ele fortalecer o pensamento dele, que ele vai chegar ao final e colocar essa força mental na vontade que executa os seus movimentos, ele conseguirá. Indivíduos que têm a força de vontade fraca têm um pensamento fraco. Então, há uma correlação entre força do pensamento e vontade. Portanto, o espírito, que é o ser inteligente, ele que é a mente, ele que tem a inteligência, ele que emite o pensamento, esse pensamento tem uma força, é uma força psíquica, essa força psíquica sofre uma energia, aqui tem a energia, essa energia consistentemente gera vontade, que está aqui. E essa vontade pode sofrer uma outra energia do mesmo pensamento, isso toma uma vontade maior. Portanto, eu fiz esse gráfico aqui para mostrar que o pensamento energizado forma a vontade, e a vontade é a função do pensamento. Indivíduos que têm baixa autoestima, indivíduos que estão sem objetivo na vida, indivíduos que perderam, assim, a razão e o objeto da sua existência, eles têm o pensamento fraco e a vontade deles é fraca. Eles fazem depressão. A depressão está ali no sofá, deitado a manhã toda, ou tendo que fazer uma série de sacrifícios para vencer uma fraqueza indomável que os prende pela manhã no sofá. É notório que os depressivos têm dificuldade de acordar e, no sentido de se levantarem, o fazem às vezes até por volta de 11 horas da manhã. Evidentemente, a depressão tem outro componente neurobioquímico, quer dizer, uma alteração nas aminas do cérebro, neurobioquímico, mas nós não, e as proteínas, mas isso não é objeto da nossa aula. Então, nós fortalecemos o seguinte, dizemos, mas se tem a força de agir à vontade sobre os órgãos materiais do nosso organismo, quanto mais não deve ter sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Então, Allan Kardec vai falar um pouquinho sobre o fluido espiritual, que é uma outra matéria, energia do mundo espiritual. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som abre sobre o ar. Então, ele vai pegar uma analogia, dizendo que assim como o impacto do som faz vibrar as moléculas do ar, e essas moléculas transmitem o som pela sua própria vibração, que é uma transmissão chamada mecânica, o pensamento atuando sobre os fluidos espirituais, eles vão trazer a sua energia e a sua transmissão do pensamento, que no caso aqui é o nosso estudo do dia de hoje. Pode-se então dizer com toda a verdade
que há nesses fluidos, pensamentos e raios de pensamento que se cruzam e se confundem, como há no ar ondas e raios sonoros. Ele fez a analogia. Até então, nessa época que ele faz essa analogia da força mental com as suas ondas, simulando as ondas mecânicas, até então nada se sabia sobre a estrutura do átomo na época dele, e muito menos sobre as ondas eletromagnéticas, porque o modelo de Allan Kardec era um modelo do som, um modelo mecânico. Mas posteriormente, com Broglie e Max Planck e outros, e Maxwell, realmente houve e mais tarde com Hertz, que criou a onda do rádio, houve mais tarde o conhecimento de ondas que não precisavam de um fio condutor, elas se transportam livremente no ar, que são as ondas eletromagnéticas, que é a onda do nosso GPS, do nosso celular, dos nossos aparelhos eletrônicos. Como é que opera, então, essa física da transmissão do pensamento? Está aqui. Física da transmissão do pensamento. O pensamento se transporta pelo fluido espiritual. O fluido espiritual que ele chama a energia matéria do mundo espiritual, como nós temos a energia matéria do mundo físico. Esse pensamento ele atua sobre esse fluido e faz vibrar o fluido aqui, ó. O fluido está vibrando, são essas ondas. Ele produz dois efeitos. Um efeito no mundo espiritual e um efeito no mundo dos encarnados. Quer dizer, os espíritos se comunicam com facilidade através do fluido espiritual, que eles mentalizam, aparece a imagem mental, o outro espírito vê isso e entende. Não é necessidade verbalizar. A fala é um atributo de espíritos inferiores. Os espíritos superiores vão se comunicar por imagens, que é muito mais profundo. Mas como nós somos espíritos também, e temos um órgão que intermedia essa relação do espírito com o nosso corpo físico, que é o perispírito, que será objeto de uma aula futura, então nós recebemos também esse impacto via perispírito para o nosso fluido espiritual. Então nós temos uma captação dessa energia ideativa, dessa energia mental, e temos então a sensibilização do nosso organismo em função desse processo que começa com o pensamento, atravessa o fluido, a energia espiritual, o fluido espiritual, passa pelo nosso perispírito e pelo nosso perispírito chega ao nosso organismo físico. Bem, essa foi uma base inicial justificada sobre a transmissão do pensamento, que justifica também a questão da bênção, da maldição. Amanhã nós vamos estudar também os passes, como é que se funcionam. Enfim, agora vamos figurar todos nós unidos numa sala de uma casa, ou todos nós unidos numa igreja, ou numa sinagoga. Então há uma comunhão de pensamentos. Vamos todos nós pedirmos para que a pandemia desapareça, embora isso não dependa só da nossa prece, porque a relação causal, causa e efeito, uma série de coisas muito complexas, estão mais além da nossa compreensão. Nós só podemos fazer hipótese sobre isso, mas não temos certeza. Então vamos pedir. Então, essa assembleia, que tem um foco de pensamentos comuns, se irradia. Cada pensamento é como um instrumento de uma orquestra. Um pensamento é o violino, o outro é o violoncelo, outro é o trompete, outro é a flauta, outro é o piano, outro é a viola, varia. Então, esses pensamentos todos, para terem eficácia, aí que é importante, porque o pensamento, como energia, ele pode atingir as pessoas distantes e pode até fazer curas à distância. Isso será uma outra aula também. Então, esse pensamento, quando ele está em harmonia plena, quer dizer, as ondas mentais, todas elas oscilam na mesma frequência, sobe e desce, esse pensamento pode ser potencializado por cada um desses intérpretes dessa orquestra psicológica, espiritual,
e caminhar para um objetivo que todos pretendem, que no caso o maestro é que dirige isso. Enfim, agora, se nós temos uma corrente em desarmonia, ou seja, uma onda tem uma oscilação, outra onda oscila mais baixo, outra onda tem menos energia, então há um choque entre elas. E a resultante delas é uma queda da força mental comunitária. De toda forma, temos então duas consequências: a concórdia e a discórdia. Como nós falamos, é assim que se verifica na concórdia o sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, onde as pessoas pensam juntos. Preste atenção. Aí, diz Allan Kardec, como que reina uma atmosfera salubre, onde se respira à vontade, daí ser reconfortado, porque aí essas energias nos impregna, os eflúvios nos impregna de emanações salutares. É o centro espírita. Vocês vão tomar passe, está todo mundo lá. Então, se há uma sintonização, na hora do passe, na hora da prece, todos recebem essa energia positiva e saem mais aliviados. É uma terapêutica pontual, só. Não vai mais além do que a pontualidade. Cessado o efeito produzido, que vai cessar com o tempo, os sintomas podem recrudescer outra vez. Porque a grande terapêutica é a terapêutica da moral nossa, da modificação moral. Essas são pontuais e mais de caráter superficial, mas funcionam, aliviam, tiram a angústia, tiram o desprazer, tiram as circunstâncias de mal-estar. Então é isso também que se vê, por exemplo, numa liturgia da Igreja Católica, no culto, na missa. Então as pessoas, no final da missa, na Eucaristia, elas sobem, se elevam, sentem uma fluidez. A fluidez é a conjunção desses pensamentos. Então elas saem aliviadas da missa. Ali é o momento que elas respiram melhor. Então essa é a conjunção de pensamento ou pensamento coletivo colocado por Allan Kardec. E ele diz aqui, assim se explica a ansiedade, no caso dos pensamentos pesados, o mal-estar indefinível de meios antipáticos, onde pensamentos malévolos provocam, assim dizer, correntes fluídicas malsãs. Vocês já viram que vocês às vezes entram em um determinado ambiente, vocês sentem, os médicos sentem, sabe o quê? Uma espécie de frio. Quer dizer, parece que tem alguma coisa fria, o ambiente está ficando frio, ou um sopro frio. Esse sopro frio é energia negativa que vem. Tem pessoas que entram no ambiente e começam a ficar nervosas, perdem o controle. Então, isso são todos fluxos e refluxos de pensamentos existentes. Mas, como nós somos pessoas conscientes daquilo que fazemos, nós podemos, então, nos afastar para não nos envolvermos com esse tipo de pessoas ou esse tipo de ambiente. Isso está contido no livro, na Revista Espírita, 1864, publicada pela Edição de Brasília, 1970, páginas 352 e 353. Finalmente, eis aqui o gráfico sobre as qualidades espirituais do pensamento. O pensamento é energia. Essa energia tem uma substância. A substância dela é a qualidade moral do espírito ou do pensamento. Qualidades morais mais elevadas, mais puras, mais superiores, elas têm uma frequência incrível, altíssima, com uma frequência de um raio cósmico, que é o que tem mais de todas as ondas, é a que nós conhecemos, que tem a maior frequência, como é a frequência de um raio-x, como é a frequência de uma onda uma onda ultravioleta. Enfim, a frequência das ondas de luz. Então, esses espíritos que trabalham com a moral elevada, a energia deles é altamente uma frequência de oscilação incríveis.
E os que estão na situação de negatividade são energias pesadas, energias baixas, que não conseguem avançar. Então, a partir dessa concepção de energia, tendo por base a qualidade espiritual do indivíduo, nós temos reuniões que nos deixam mal-estar, que nos deixam desconforto, onde tem o egoísmo, orgulho, vaidade, hipocrisia, falsidade, inveja, etc., negatividade. E temos reuniões que nos deixam bem, satisfeitos, felizes, leves, onde tem o desprendimento, onde tem a verdade, onde tem a humildade, a simplicidade, a franqueza, a verdade, a solidariedade, etc., etc., e etc., que são, então, grandes condições positivas que nos chegam. Podemos compreender o que foi dito aqui sobre essa física do pensamento, com tudo que foi colocado, queridos alunos, que elas, na bênção ou na maldição, vocês terão energias compatíveis. Se o indivíduo está muito puro em si, né, ele tem aquela coisa bem, ele dá uma benção, aquela energia se transmite, se transfunde para o indivíduo que a recebe, ele se sente bem. Se o indivíduo está mal, ele recebe uma maldição, aquilo vai lhe causar um mal-estar. Mas tudo isso nós vimos, a eficácia das bênçãos e das tradições, elas estão submetidas às leis divinas. Elas gratuitamente não ocorrem. Não pensem que só rogar praga vai funcionar. Há uma série de complexas interações, como se fosse um grande, infinito computador que vai processar todas as causas e efeitos, todas as consequências e virtudes e prejuízos para poder formar uma resultante sobre a viabilidade da ação, da bênção ou da maldição, sobre a viabilidade. E quem processa isso é a justiça divina. A justiça divina é que consigna o direito da bênção ser exequível e efetiva ou da maldição ser exequível e efetiva. É a justiça divina. E em caso a maldição funciona, em razão da necessidade que a justiça divina aponta para a provação, para o sofrimento daquele indivíduo. Nada se perde. A justiça é plena. Então, por mais que nós queremos avançar no espiritismo, e que mais queremos avançar nessas concepções de dizer como sair da crise, como melhorar o seu estima, porque é isso que está acontecendo no meu espírito. São palestrantes travestidos de psicólogos de autoestima, de resiliência, de apoio, etc. Tudo isso não pode acontecer se não houver uma mudança moral nossa favorável, que constitui a prática do bem de uma maneira incondicional. É aí que é a grande autoestima, é aí que é a grande recuperação dos nossos sentimentos de autovalorização e de amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. Obrigado pela atenção de todos.